liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses são os 5 direitos fundamentais que estão no caput ou na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal. Mas em que consistem esses direitos? O que é que eles significam dentro do contexto da Constituição? De forma geral, os direitos fundamentais funcionam como cláusulas gerais ou conceitos abertos. É como se eles fornecessem o norte que deve ser seguido. Eles devem ser preenchidos pelo juiz quando estiver diante de um caso concreto ou pelo legislador no momento de elaborar uma lei. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são a base dos direitos fundamentais. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou explicar cada um desses 5 direitos em uma explicação bem simples e fácil de entender. E eu te convido a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos dessa sequência eu vou falar sobre a nossa amada, idolatrada, salve, salve Constituição Federal, trazendo os assuntos que todo mundo deveria saber um pouco mais, tanto quem estuda o direito quanto quem não é da área. Afinal, é um tema de interesse de todos. Vou começar a aula de hoje falando sobre o direito à vida. O direito à vida abrange tanto o direito de não ser morto, de não ser privado da vida, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna. Em decorrência do seu primeiro desdobramento, o direito de não ser privado da vida, encontramos a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Assim, mesmo por uma emenda constitucional, é proibida a instituição da pena de morte no Brasil, pois estamos falando de cláusula pétrea. Se você quer saber mais sobre as cláusulas pétreas, tem um vídeo aqui no canal explicando esse assunto. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Além disso, há quem entenda que não se pode ampliar as hipóteses de pena de morte, nem mesmo em uma nova Constituição, tendo em vista o princípio da proibição ao retrocesso. Isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder. Na esfera do direito internacional também há o princípio da observância de direitos humanos. O Brasil já assinou diversos tratados internacionais que defendem o direito à vida, de modo que se entende que mesmo uma nova Constituição não poderia aumentar as hipóteses de cabimento da pena de morte. Quanto ao segundo desdobramento do direito à vida, ou seja, o direito a ter uma vida digna, a Constituição garante as necessidades vitais básicas do ser humano e proíbe qualquer tratamento indigno, como a tortura, penas de caráter perpétuo, penas cruéis, etc. Contudo, a análise do direito à vida traz também algumas discussões, pois não há consenso em relação a alguns temas polêmicos que possuem entendimentos opostos, como, por exemplo, a interrupção da gravidez. Vivemos em uma sociedade plural, com diversas posições morais, filosóficas e religiosas. E então, obviamente, existem muitos debates e muitas polêmicas. Algumas das discussões sobre o direito à vida são os temas relacionados às células tronco-embrionárias, a interrupção da gravidez nos casos de gestação de fetos anencéfalos, a interrupção voluntária da gestação e os casos de eutanásia, suicídio assistido, distanásia e ortotanásia. Aliás, eu já tenho vídeo sobre todos esses assuntos aqui no canal. Vale a pena assistir. Seguindo agora para o segundo direito fundamental da aula de hoje, vamos para o direito à liberdade. Liberdade não se trata apenas do direito de ir e vir. É um conceito muito mais amplo. Temos também a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão artística, a liberdade de profissão, ensino, pesquisa, a liberdade de comunicação e informação, também conhecida como liberdade de imprensa, e a liberdade religiosa.
A respeito da liberdade de locomoção, a Constituição prevê que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, desde, é claro, que obedecida à lei. Contudo, se houver estado de sítio, podem ser tomadas medidas que obriguem as pessoas a permanecer em determinada localidade. E se for declarado estado de guerra, a liberdade de locomoção também pode ser restringida ou suspensa. Ainda sobre o direito de locomoção, a Constituição também prevê que ninguém pode ser preso, senão em caso de flagrante, ou mediante uma ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária competente, o juiz que seja competente para essa situação. A exceção seriam os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. E se alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por haver uma ilegalidade ou um abuso de poder, existe a garantia constitucional de habeas corpus. Como eu mencionei agora há pouco, o direito à liberdade não se trata apenas do direito de ir e vir, e sim é bem mais amplo, como por exemplo a liberdade de expressão. Eu já fiz vídeos sobre a liberdade de expressão e eu te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Seguindo para o terceiro direito fundamental a ser tratado na aula de hoje, vamos para o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal ou a igualdade no papel, mas principalmente a igualdade material, que seria a igualdade de condições. Em um Estado que seja efetivador dos direitos humanos, ocorre uma igualdade mais real perante os bens da vida, o que é bem diferente daquela igualdade apenas formalizada na lei. Essa busca por uma igualdade substancial significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Por exemplo, existe igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, mas existem algumas diferenciações quando isso for justificável. Podemos mencionar aqui o direito às presidiárias para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Ao estabelecer critérios de diferenciação, a grande dificuldade consiste em saber até que ponto a desigualdade não gera uma inconstitucionalidade. Como eu sempre digo, o direito não é ciência exata. Ele deve ser pensado por seres humanos e refletido para guiar a evolução da sociedade. Ainda falando sobre critérios de diferenciação que busquem a igualdade material e não meramente formal, um exemplo disso são as ações afirmativas, que são direitos que buscam proteger certos grupos que merecem ter tratamento diferenciado devido a fatores históricos de marginalização social ou de hipossuficiência de recursos. São medidas de compensação que procuram concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os demais indivíduos que não sofreram essas mesmas restrições. Exemplo disso são as cotas raciais em concursos públicos. O STF tem entendido que as cotas raciais são constitucionais, pois têm como propósito a correção de desigualdades sociais devido a fatores históricos. Vamos agora para o quarto direito fundamental da aula de hoje, que é o direito à segurança. O direito à segurança é uma via de mão dupla. Ele diz respeito ao poder de punição do Estado, visando a proteção dos indivíduos, mas também diz respeito à proteção dos indivíduos, em face do poder de punição do Estado. Dentro do direito à segurança está a capacidade do Estado em punir aqueles que não respeitam as leis, além de oferecer segurança também para que o indivíduo se defenda. Por exemplo, ninguém pode ser punido por um fato que não esteja previsto em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. E também não há pena sem uma prévia cominação legal.
tanto os crimes quanto as penas devem estar previstos em lei. Ninguém pode ser responsabilizado por crimes que não estejam tipificados em lei. E também não pode ser penalizado sem ter um julgamento com o devido processo legal. A segurança pública é dever do Estado e existe uma obrigação do poder público de agir quando for preciso para que se garanta essa segurança às pessoas. A segurança é um direito difuso, cujos titulares são todos. São direitos vinculados à vida em sociedade. O aspecto pessoal ou físico da segurança pessoal consta em diversos tratados internacionais sobre direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Para o desenvolvimento da sociedade é preciso uma ordem mínima para proteger a população do aumento da violência e, ao mesmo tempo, assegurar que os direitos fundamentais sejam preservados. Quando a segurança é renegada a segundo plano, existe como consequência a desconsideração do próprio ser humano. O objetivo do direito à segurança é fazer com que as pessoas possam viver bem em sociedade. Chegamos agora ao quinto direito fundamental da aula de hoje, que é o direito à propriedade. Como regra geral, assegura-se o direito de propriedade, que deve atender à sua função social. O direito à propriedade não é absoluto. Aliás, como eu já disse várias vezes aqui no canal e também explico no curso Primeiros Passos no Direito, não existem direitos absolutos. A propriedade pode ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública e, se ela estiver cumprindo a sua função social, será paga uma justa e prévia indenização em dinheiro. Por outro lado, caso a propriedade não esteja atendendo a sua função social, pode haver a chamada desapropriação-sanção, com pagamentos em títulos da dívida pública pelo município ou com títulos da dívida agrária pela União para fins de reforma agrária. Nessa última hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, existem duas exceções, que são a pequena e a média propriedade rural, caso o seu proprietário não tenha outra, e a propriedade produtiva. No tocante à propriedade urbana, a desapropriação-sanção é a última medida. Antes disso, existem outras providências que são tomadas quando o proprietário não atende à função social da propriedade, para que o dono dê aproveitamento ao solo. Imagine que dentro da cidade existe um terreno de um particular e ele não quer construir nada. Ele quer deixar o terreno simplesmente valorizando para ficar de herança para os filhos no futuro. Só que para o município seria importante que naquele terreno houvesse algo de útil, considerando o contexto da sociedade. Poderia haver uma casa, um comércio, enfim. Em casos como esse, existem medidas que o município pode tomar mediante lei para áreas que estejam incluídas no plano diretor. Primeiro, o município pode exigir que o proprietário construa alguma coisa nesse terreno. Depois, ele pode impor o IPTU progressivo no tempo, ou seja, alíquotas progressivas de IPTU. E se nada disso adiantar, passa-se à medida mais extrema, que é a desapropriação-sanção. Ainda falando sobre as restrições ao direito de propriedade, vale mencionar a expropriação. A expropriação acontece quando na propriedade, seja rural ou urbana, são achadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Se isso acontecer, essas propriedades são expropriadas e destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular. E não é dada qualquer indenização ao proprietário. A expropriação é uma espécie de confisco que tem caráter de sanção, ou seja, punição. A função social da propriedade impõe que o proprietário tenha o dever de dar um uso lícito para a sua propriedade. Como eu disse no começo do vídeo,
Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são 5 direitos fundamentais que estão no caput ou na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal. Se você chegou até aqui, escreve para mim nos comentários quais desses direitos você acredita que deveriam ser fortalecidos para nós construirmos um país melhor. Vida, liberdade, igualdade, segurança ou propriedade? Eu pretendo dar continuidade à série de vídeos sobre os direitos mais importantes dentro do assunto direito constitucional. Então eu te convido a se inscrever no canal porque esses temas são indispensáveis a todo mundo, tanto quem estuda direito quanto quem não estuda. Todo cidadão desse país deveria se interessar pelo direito constitucional. É da nossa amada e idolatrada salve, salve Constituição que irradiam todos os demais direitos. Ela está no topo do nosso ordenamento jurídico. E você está de parabéns por estar aqui acompanhando essa série. Ah, se todos tivessem essa iniciativa, certamente viveríamos em um país de pessoas muito mais conscientes dos seus direitos. Para complementar os seus estudos, eu recomendo também que você assista aos outros vídeos sobre direito constitucional que estão na playlist aqui do canal. Eu vou deixar aqui a playlist, vale a pena assistir tudo. Até!